Bahia Meio-Dia. Oferecimento Lab Checkup. Laboratório, imagem, vacina com o cuidado que sua família merece. Olá, boa tarde para você, muito boa tarde, 12 horas em ponto, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas, está começando mais uma edição do nosso Bahia Meio-Dia, segunda-feira, 20 de julho, e a gente já começa com a nossa equipe aqui, o nosso super time, já posicionado em todos os cantos da cidade para te trazer informação na hora em que ela acontece. Temos então aqui na tela Felipe Pereira, Andréa Silva, temos Wanderson Nascimento, Renan Pinheiro, Vitor Silveira e temos também Johnny Torres, que nesse momento acompanha ao vivo um protesto dos rodoviários intermunicipais que acontecem aqui na capital. Começo com ele então. Johnny, boa tarde. O que é que querem os rodoviários, hein? Olá, Ricardo, muito boa tarde. Os rodoviários que trabalham no transporte intermunicipal estão fazendo esse protesto, saíram ali pertinho da estação rodoviária, estão seguindo aqui pela Avenida CM em direção à rótula do Abacaxi. Eles querem conversar com o governador, Ricardo, repetiram isso diversas vezes, eles querem um diálogo para que a categoria, para que os ônibus possam voltar a funcionar e assim a categoria volte a trabalhar. Segundo o Sindicato dos Trabalhadores, nesses 4 meses aí de paralisação do transporte intermunicipal por causa da pandemia, cerca de 700 rodoviários que trabalham no transporte intermunicipal teriam perdido o emprego. Inclusive, algumas empresas estariam deixando de honrar aí os seus salários por falta de recursos. No momento, Ricardo, os rodoviários estão caminhando aqui em direção à rótula do Abacaxi, são centenas de rodoviários. Há também, a gente está aqui nessa imagem aqui, a gente está um pouco afastado, né? Ali tem bastante aglomeração, são centenas de rodoviários, como eu já falei. Logo atrás a gente consegue ver também muitos ônibus. Alguns desses ônibus estão presos no engarrafamento, tem se formado desde a saída ali próximo à estação rodoviária até esse momento. Em algumas situações, eles param, abrem uma das faixas. Nesse momento a gente vê ali agora, por exemplo, tem diversos carros passando e também uma ambulância. Então eu vou acompanhar esse protesto, Ricardo. Qualquer coisa, você chama aí, que a gente informa todo mundo aqui no Bahia Meio-Dia. Tá certo, Johnny, obrigado. Um protesto segue pacífico, interditando algumas faixas ali, lembrando dos rodoviários intermunicipais, daqueles que circulam entre os municípios. Bora chamar também Renan Pinheiro aqui no centro da tela, porque o prefeito de Salvador, Semineto, prorrogou as medidas restritivas no bairro de Itapuã e está confiante aí, Renan, na reabertura dos shoppings a partir da próxima sexta-feira. Boa tarde. Olá, Ricardo, boa tarde para você, para quem acompanha o nosso Bahia Meio-Dia. Exatamente, o prefeito Assemineto concedeu entrevista coletiva durante a entrega de uma unidade de saúde no bairro de Arraial do Retiro. Nós estamos aqui em Fazenda Grande do Retiro, uma localidade próxima, e como você falou, né, há essa expectativa da reabertura de parte, né, das atividades econômicas, como shopping centers. Houve uma redução da taxa de ocupação dos leitos de UTI, né, para 75%. O que permitiria aí a retomada dessas atividades. Também cobrou a colaboração, Ricardo, da população para que mantenha os cuidados em relação ao coronavírus e, como você disse também, medidas restritivas também foram assunto nessa coletiva, medidas, portanto, prorrogadas em Itapuã até quarta-feira e Cajazeiras voltou a entrar no radar da Prefeitura. A Assemineto disse que está bastante preocupado. A gente atualiza já aqui no Bahia Meio-Dia. Eu volto com você, Ricardo, no estúdio. Obrigado, Renan. Será então que Cajazeiras vai entrar nessas medidas restritivas? A gente segue acompanhando aqui no Bahia Meio-Dia. Bora te chamar também Andréa Silva, porque tem polêmica, um caso que surgiu após um suposto sumiço de uma criança em Salvador. Andréa Silva, a mãe da criança está sendo apontada por internautas como se estivesse buscando seguidores na internet, é isso? Boa tarde. Oi, Ricardo, boa tarde a todos. É uma história bem confusa, Ricardo, porque ela postou em rede social que a menina estava desaparecida. A polícia disse que não, que a menina já foi localizada. Há uma denúncia de que esta mãe teria escondido a menina. Há também uma tentativa
de homicídio, uma discussão, um desentendimento entre ela, a mãe, e o pai desta garotinha. É uma história bem confusa, mas que a gente vai explicar com base principalmente no que diz a Polícia Civil, Ricardo. Mas olha, eu vou falar também sobre o centro de acolhimento para as pessoas que fizeram o exame e estão com o coronavírus, mas não conseguem se manter em isolamento. Quer ver um exemplo? Você mora numa casa pequena, com vários parentes, está difícil manter o isolamento aí na sua casa, se você tem esta doença. Então, o risco de transmitir para outras pessoas é muito grande. E um local para que você possa ser tratado sem custo nenhum e com todos os cuidados é aqui no centro de acolhimento. Mas hoje, o centro, a ocupação está menos da metade da capacidade, que é de 300 pessoas. Já já a gente vai trazer uma reportagem para mostrar como que as pessoas podem ter acesso a esse centro e o que elas encontram aqui. Ricardo, a gente conversa sobre esses assuntos ainda nesta edição do Bahia Meio Dia. Tá bom, André, o serviço e a utilidade pública para o nosso povo. Hora de chamar Vitor Silveira, porque é o seguinte, houve mais uma festa paredão realizada em plena pandemia, mais uma entre tantas que nós já falamos aqui no Bahia Meio Dia, hein, Vitor Silveira? Boa tarde. Ô Ricardo, muito boa tarde para você, boa tarde a todos. Exatamente mais uma imagem triste que a gente tem que mostrar, né, aqui no Bahia Meio Dia, dos paredões, das festas, com muita aglomeração que estão acontecendo na cidade. Dessa vez foi aqui no bairro do Nordeste de Amaralina. A região conhecida como Areal ficou lotado, uma multidão nas ruas em comemoração a não sei o que, né? Pelo momento de pandemia que a gente está, esse não é o momento de comemorar nada. E aí a gente vai falar sobre esse assunto, inclusive porque o bairro do Nordeste de Amaralina está passando por medidas restritivas da prefeitura, com parte do comércio fechado, somente os serviços essenciais estão acontecendo por aqui, além de outras medidas como testes rápidos. De acordo com o último boletim da Secretaria Municipal de Saúde, 409 pessoas já testaram positivo aqui no bairro do Nordeste de Amaralina. E no último sábado, na madrugada de sábado para domingo, aconteceu aí esse paredão lá no Areal. A gente vai mostrar mais imagens, né? A gente vê que pouquíssimas pessoas usam máscaras. Dá para contar apenas em uma mão as pessoas que usam máscaras e ainda assim sem nenhum respeito ao isolamento social, desrespeitando a vida. Eu volto daqui a pouco para mostrar mais imagens, falar sobre o assunto e também conversar com a subcoordenadora do combate à poluição sonora da CEMOP, que ela vai falar para a gente como é que estão essas operações aqui em Salvador para evitar esse tipo de atitude, esse tipo de festa com bastante aglomeração. Daqui a pouco eu volto. Obrigado, Vitor. Uma festa paredão que mais parece, a gente viu nas imagens ali, uma festa de largo, tamanha quantidade de pessoas, já já as informações em outras imagens. E olha, durante uma operação contra a poluição sonora, fiscais da prefeitura e policiais militares flagraram uma festa numa barbearia na Cidade Baixa, em Salvador. O local, que já deveria estar fechado, né, porque não faz parte da lista de serviços essenciais, estava sendo usado como um bar, ponto de encontro, um bar. O tempo esquentou lá entre as pessoas. Olha ali o momento em que duas pessoas são conduzidas para a delegacia por desacato, hein? O fiscal e os policiais foram xingados. Já a gente vai trazer mais imagens e mais informações deste caso. Tem também os destaques dela, Luana Assis. Oi, Luana, boa tarde para você. Oi, Ricardo, boa tarde para você que está acompanhando o Bahia Meio Dia. Hoje eu conto quais são as 14 cidades baianas que estão com toque de recolher prorrogado por decreto do governo do estado. As medidas seguem até o dia 26 de julho para evitar o avanço da pandemia. Também vou trazer imagens de um tubarão que foi encontrado no litoral de Ituberá, no Baixo Sul do estado. Daqui a pouquinho a gente vai ver os detalhes dessa história, você vê agora as imagens. Daqui a pouquinho eu conto também o porquê desse aparecimento incomum no litoral do Baixo Sul do estado, Ricardo. É, um animal de 300 quilos, a gente viu nas imagens ali, Luana, já todos os detalhes, hein? Agora quero chamar Felipe Pereira, direto do norte do estado, porque teve apreensão de maconha, muitos pés foram erradicados em Curaçá. Oi, Felipe, boa tarde. Oi, boa tarde, Ricardo, todo mundo que acompanha o Bahia Meio Dia. A Polícia Militar de Curaçá teve muito trabalho neste fim de semana, porque, como você disse aí, ela encontrou plantações de maconha e quase 22 mil pés de maconha foram erradicados e incinerados na zona rural de Curaçá.
Daqui a pouco eu volto para dar todos os detalhes dessas operações e informar se alguém foi preso e qual o destino aí de toda essa maconha e o que aconteceu com ela. Ricardo, a gente volta com você aí no estúdio. Obrigado, Felipe. Até já. E olha, tem mais caso polêmico aqui. A gente vai falar de uma mulher acusada de estelionato por várias pessoas aqui na Bahia. Essas denúncias, elas vieram à tona após nós termos mostrado aqui mesmo no Bahia Meio Dia, na semana passada, o caso de uma vendedora autônoma que caiu num golpe, ô Wanderson, depois de ter anunciado a venda de 2 cães, não é mesmo? Boa tarde. Olá, Ricardo, boa tarde para você, tudo bem? Um ótimo retorno, boa tarde para todo mundo em casa acompanhando o Bahia Meio Dia. Pois é, semana passada mostramos essa história aqui mesmo no BMD com o Johnny Torres, depois choveram denúncias. Eu fiz uma reportagem e depois dessa matéria, outras pessoas entraram em contato com a nossa produção para também aí acusarem a Marcele Dantas Carvalho. Veja agora só um trecho da reportagem que iremos passar daqui a pouquinho aqui no Bahia Meio Dia. Meu nome é Djalma, sou empresário da área de gás de cozinha. Fui vítima de Marcele. Meu nome é Marcos Adriano, sou proprietário de um restaurante aqui no bairro de São Caetano. E eu também fui vítima de Marcele. Meu nome é Messias, sou empresário do ramo de carros aqui em Salvador. E eu também fui vítima da estelionatária Marcele Carvalho Dantas dos Santos. E descobrimos que a lista de denúncias contra a Marcele é bem mais extensa e não fica só entre alimentos, animais e pequenos objetos. No interior do estado, ela é acusada de aplicar um golpe de mais de R$1 milhão numa clínica. Marcele Carvalho